em todo momento, a nossa esperança sempre esteve, sempre vai estar em Deus, amém? Convido a todos para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, versículos, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, texto conhecido. Porém, a gente sabe que essa palavra é tão poderosa, ela se renova a cada instante, a cada manhã, assim como as misericórdias de Deus sobre nós. A todos que estão conosco, Deus abençoe. Aqueles que estão em casa, devido a pouca quantidade, né, de cadeira, e a chuva cooperou, né, até para alguns irmãos não chegar. E sabemos de uma coisa, é do compromisso que cada um de nós, como filhos de Deus, deve ter para com o reino, para com a obra de Deus, né? Então, perto ou longe, mas que haja um compromisso, que haja um envolvimento, que haja um estar perto, mesmo sem estar perto, porque, amados, precisamos manter a comunhão. É por isso que eu, em particular, não consigo fazer o que alguns fazem, sem criticar aqueles que fazem a Santa Ceia à distância. Eu não consigo teologicamente, e eu não falo pela uma questão particular, só particular nossa, mas dentro do entendimento que a ceia, os batistas não gostam da palavra sacramento, né? Porque remete a mãe não nossa, né? A mãe católica, porque é uma palavra mais dentro de âmbito católico. Porém, a palavra sacramento quer dizer coisa santa. A gente usa mais a palavra ordenanças, né? Que é o batismo e a ceia. A gente crê que são ordenanças dadas à igreja e que se faz presencialmente. É a questão da comunhão. E comunhão é olho no olho, é sentir, embora não podendo exercer, infelizmente, essa questão do contato físico, que é algo tão essencial, o aperto de mão, um abraço de um irmão que ama. Como é bom ser abraçado por aqueles que amamos, porém, por uma questão de segurança, temos mantermos, né, essa questão de respeitar, por uma questão da saúde, da vida, porque de maneira nenhuma podemos negligenciar esse momento tão crítico que temos vivido, dizer assim, olha, isso não é perigoso. Não, é perigoso sim. As evidências são irrefutáveis, vidas têm ido embora, vidas têm partido, vidas têm sido recolhidas para os braços do Pai, e glória a Deus, aqueles que partem para a glória eterna, para o descanso eterno, para o gozo eterno, mas muitos estão partindo sem Cristo também, é tristeza dupla. Então, amados, estamos vivendo um tempo apocalíptico, sim, por que não dizer, dentro da concepção dos últimos tempos, dos últimos dias, onde temos visto coisas que nunca vimos, né? Os textos bíblicos colaboram para isso. Estamos vivendo tempos difíceis, o qual foi alertado pelo próprio Senhor, alertado por Jesus, alertado pelos santos profetas de Deus. Tempos, amados, no qual nós veríamos essas coisas acontecer. Por isso que para nós, como diz a palavra de Deus, e esse dia não pode ser para nós como que uma surpresa, no sentido como que nós estivéssemos em trevas. Não, nós estamos na luz, e como filho da luz, esse acontecimento são evidências bíblicas, são evidências dos cumprimentos bíblicos, é uma evidência, uma forte evidência daquilo que foi profetizado, dito pelo Senhor, está acontecendo, né? Então, é nesse momento que a igreja tem que ter esperança em Deus,
É nesse momento que a gente tem que olhar para a palavra de Deus e dizer que a tua boa vontade se cumpra, que os acontecimentos venham, que Maranata seja o nosso cântico. Ora vem, Senhor Jesus, porque temos visto dias maus. Aqui não é o nosso lugar, não é aqui que encontramos paz. Não, a nossa paz está em Cristo. O paraíso não é aqui ainda, não. Nosso paraíso é onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que possamos descansar o nosso coração em Deus. E reforçando, as ordenanças é para ser feita presencialmente. Amém? Por isso que nós não adotamos, embora colegas de ministério tenham adotado à distância, eu não consigo absorver essa questão. Amém? Então, essa é a razão. Alguém questiona porque o pastor nunca fez. E existe as exceções. Porém, se for necessário a gente ir fazer presencialmente, faz. Nem que seja um por um, mas faz. Né? João, capítulo 5, versículos de 1 ao 9, diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, o vendo, deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Que nos aplique essa palavra poderosa aos nossos corações. Amém? À espera de um milagre. Meus queridos, essa é a situação de muitos em nosso mundo, à espera às vezes de um milagre, à espera de algo sobrenatural que aconteça na sua vida. Assim como esses homens, essas pessoas que esperavam, diz o texto do versículo 4, versículo 3, versículo 4, diz o texto que era muita gente que esperava um milagre. O versículo 1 diz que Jesus, que passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Não há referência bíblica nos textos, mas que se pesquise, que se aprofunde em saber que festa era. Apenas o texto diz que era uma festa dos judeus. E o interessante que meio à festa havia pessoas que estavam próximas a esse tanque, que diz o texto que em hebraico, que é a palavra aqui Betesda, que tinha 5 pavilhões. Diz que havia muitos enfermos. Enquanto havia festa, havia enfermos. Enquanto há doentes, há enfermos também. Enquanto há pessoas alegres, felizes, há pessoas tristes. E esse quadro é um quadro que a gente, quando a gente tira os olhos do texto, olha para o mundo, contempla o mundo que vivemos num mundo assim. Embora seja um mundo de festas,
é um mundo também de aflição, é um mundo de tristeza, de dores, é um mundo onde a gente vê muitos enfermos, enfermos físicos, enfermos também na alma. Vivemos, amado, numa geração enferma em todos os aspectos. Os hospitais estão cheios, os consultórios dos psiquiatras também vivem cheios. Vivemos num mundo enfermo, num mundo doente. Enquanto alguns fazem festas, outros estão lamentando. Enquanto uns estão à busca de felicidade nas festas, muitos estão solitários, enfermos. Quantos amados, quantos enfermos temos visto? Existe um crescimento de enfermidade na alma. Entenda, essa situação tem deixado muitas pessoas enfermas, pessoas que, de certa forma, não vou usar a palavra covarde, porque talvez pareça que eu seja injusto, mas pessoas que foram dominadas pelo medo, pessoas que foram tomadas de tal forma, e isso tem adoecido a muitos. O mundo está enfermo, o mundo está doente. Vivemos numa geração mais do que nunca, onde a questão de saúde virou mais do que nunca comércio. Muitos vivem, sempre vai ser assim, diante da desgraça, da miséria, muitos vão estar ganhando dinheiro em cima desses. E aí, amados, para onde olhar, para onde correr? E essas pessoas vivem, de certa forma, esperançosas de dias melhores, vivem esperançosa que a situação venha mudar, vivem esperançosa de dias onde elas possam encontrar paz para a sua alma, encontrar cura para o seu corpo. E aí, amados, onde buscar, onde achar, onde está, vamos dizer assim, a solução? E aí, amados, esse texto, ele propõe a dar uma resposta aos homens, que os homens precisam de Jesus, que os homens precisam do Salvador, que os homens precisam se reconciliar com Deus, porque só em Deus o homem encontra paz verdadeira. Os crentes, aqueles que professam o Evangelho, aqueles que pregam Jesus, precisam focar nessa verdade, que Jesus é a esperança, que Jesus, nós não encontramos conforto ainda, que Jesus é a resposta para o aflito, que Jesus é a resposta para aquele que está cheio de dores, porque Jesus, tão somente Jesus, amados, ainda é a resposta para uma geração aflita, desanimada, onde tem buscado nas festas alegria, felicidade, mas tem só encontrado morte, destruição para as suas vidas. A pergunta não é onde, mas a pergunta que se faz diante desse texto é como você está, é como nós estamos. A pergunta não é o que o homem tem, qual é o seu emprego. A pergunta não é qual é o valor da sua conta bancária. A pergunta certa que vai na alma dos homens é essa: como é que você está? Existe uma busca, porém às vezes canalizada no lugar errado. Esse texto, ele tem uma particularidade, ele tem uma polêmica muito grande, e não pouca, onde muitos têm se debruçado e têm olhado esse texto, esse versículo que está entre parênteses, a questão das pessoas estarem ali, esperando o mover das águas. Alguns estudiosos, ele vai caminhar na direção
que o texto não é uma afirmação, porém é um comentário de uma superstição da época. Que superstição, pastor? A superstição que naquele lugar, naquele tanque, que em determinado momento, no mover das águas, que seria um anjo, aquele que entrasse primeiro seria curado. Alguns dizem assim, não, isso é uma narrativa de um acontecimento da época. Não existe nada que comprove isso, segundo alguns estudiosos. Alguns afirmam, não, porque seria uma forma de Deus, por misericórdia, curar muitos enfermos. Porém, não há registro histórico que isso acontecesse de fato, que houvesse cura. Estudiosos realmente que se debruçam sobre os originais, como o Dr. Cássio, entende que seria mais um comentário que o texto está fazendo, ou algo que foi colocado para narrar aquilo que o povo acreditava. Independente disso, o foco não era Deus em si, não era Deus. O foco não era Jesus, mas o foco dessas pessoas, ou se superstição ou não, era um anjo. Está entendendo? Que parece que é provável, que talvez não seja realmente isso. Agora, isso aqui é algo polêmico, como eu já disse. O que eu gostaria de focar nesse texto é a esperança dessas pessoas. Essas pessoas tinham uma esperança, estavam à busca de esperança, à busca de cura, à busca de solução para a vida deles. E aí, amados, o interessante do texto é que vai, primeiramente, aqueles que estão à busca dessa esperança. A gente vê que aqueles que estão à busca de esperança, eles estão, de certa forma, aos olhos bondosos de nosso Deus, que contempla todas as coisas. A busca sincera por esperança, por solução, ela tem como contemplador o próprio Deus. Deus contempla os homens, algo que já algumas quinta-feira passada a gente pregou, ensinou sobre a onisciência de Deus, o Deus que vê todas as coisas, nada foge do seu olhar, nem um milímetro de nada dentro do cosmos foge do seu olhar, porque Ele conhece todas as coisas, Deus vê tudo. E aí, amados, Deus vê o quê? Deus vê uma pessoa numa multidão, entre muitos coxos, entre muitos paralíticos, entre muitos que estão enfermos, cegos. Deus vê um e vai naquele. Interessante que isso, amados, faz a gente ver isso no versículo 6, Jesus vendo. Jesus, ele vê todas as coisas. E a gente, claro, que a gente está aqui numa ministração, numa pregação, não tem como a gente debruçar sobre algumas coisas que se levantam quando a gente diz assim, Deus é tudo. Aí começa a levantar algumas interrogações, talvez aí na sua mente, no seu coração, nos irmãos que estão em casa. Se Deus vê tudo, por que isso, por que aquilo? E aqui a gente tem tempo para responder. Naquele momento a gente tentou responder algumas coisas, deu resposta a outras coisas. Porém, amados, o que eu quero transmitir aqui, verdadeiramente, que Deus vê você. Deus vê sua aflição, Deus vê sua dor, Deus vê e contempla o seu passado, o seu presente, e Deus vê até o teu futuro. Deus vê todas as coisas. Deus vê o coração
que embora você talvez transmita que vai tudo bem, mas Deus vê o seu coração que chora, Deus vê a tua aflição, Deus vê as tuas interrogações, Deus vê o teu lamento, quando você está só, quando você está no seu leito, quando você coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, Deus contempla tudo, Deus sabe de tudo, Deus sabe da tua ansiedade, dos teus medos, Deus sabe da nossa natureza pecaminosa, Deus vê tudo, Deus conhece a nossa história. Nós não somos desconhecidos por Deus. Deus conhece a minha e conhece a tua história, desde do nascimento até o teu último dia de existência nesse mundo. Deus contempla, Deus sabe de tudo, porque assim Ele não seria quem a Escritura declara que Ele é Deus, que Ele sabe de tudo, que Ele conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece até o futuro, as coisas que vão acontecer. Deus conhece aquele homem, conhece o sofrimento daquele homem. Talvez seja por isso que um propósito de Deus, Ele entra numa multidão, sai de uma festa, entra numa multidão, entre a multidão, Ele vai numa pessoa só. Desmistifica, não sei se está certo dizer assim, a questão daqueles que não crê na continuidade dos dons, porque aqueles que não crê na continuidade dos dons, que menospreza essa questão para os nossos dias, eles vão dizer assim: oxe, se tem um dom de curar, por que ele não vai no hospital e sai curando todos os enfermos? Eu não sei se eles fazem isso só para provocar, ou é muita falta de estudo mesmo, que está no superficial, porque Jesus curou todos os enfermos? Não. Por quê, pastor? Não sei. Propósito e plano, porque a principal preocupação de Jesus era com a salvação das almas dos perdidos. Jesus chegou nos cemitérios dizendo: levanta todos os mortos? Não. Então, essa questão de dizer assim, quem tem um dom de cura, tem que sair curando todo mundo, desmistifica logo, olhando os evangelhos do Senhor. O próprio Senhor não curou todo mundo, mas o Senhor vai em um homem. E por que Ele vai nesse homem? Alguns vão sugerir, porque outros teriam a possibilidade talvez de descer, ou teria alguém acompanhando, que ao mover, segundo o pensamento aqui, ao ver o movimento, poderia ter alguém que levasse, mas esse homem, ele está só, ele está acamado, impossibilitado e está só. Talvez é por isso que Jesus chegue nele. Mas o interessante, amados, que Jesus, que conhece a história, assim como conhecia a história da mulher samaritana, que disse: olha, você tem um problema aí, você está vivendo em adultério. Chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, que está na árvore, tem uma multidão, mas ele vê a sede do coração de Zaqueu, porque Deus contempla todas as coisas. Deus contempla também o coração de um jovem que diz: Senhor, que farei de bom para herdar o reino do céu? E Jesus vê a avareza no seu coração, que amava o dinheiro e não a Deus verdadeiramente. Deus vê todas as coisas, Deus vê o passado sombrio, Deus vê todas as coisas. O interessante é que esse texto dá a entender que nesse caso em particular, o problema daquele homem foi algum pecado em específico. Não é porque todos estão enfermos, é por causa de um pecado, não. Ficamos enfermos porque temos um corpo físico que está sujeito às enfermidades. Ficamos enfermos e Deus permite, porque às vezes Deus quer nos provar. Mas em particular, de acordo com o versículo 14, se não me engano, aquele homem está enfermo por algum pecado em particular. Mais tarde, versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então dá a entender, o texto informa que aquela questão, aquela condição
dele era por causa do pecado. Então, Jesus, ele vê tudo, ele contempla tudo, ele sabe de tudo. Nós estamos diante de um Deus que vê tudo.